7h38 aqui em Goiânia. Vamos começar com os assuntos das notícias nacionais. Política nacional é destaque aqui no Mundo em Sua Casa. O Ministério da Igualdade Racial exonerou nesta terça-feira a assessora especial de assuntos estratégicos da pasta, Marcele Decoté, após a repercussão de uma postagem em sua rede social criticando a torcida do São Paulo Futebol Clube. Neste último domingo, durante o jogo da final da Copa do Brasil entre o time paulista e o Flamengo, ela publicou uma foto da partida em seu Instagram, acompanhada da legenda: torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Após o anúncio da exoneração da assessora, o Ministério emitiu uma nota onde afirmou que as manifestações de Marcele estavam em nítido desacordo com os objetivos e políticas da pasta. Após diversas manifestações de indignação de torcedores e até do presidente do São Paulo, Júlio Casares, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, entrou em contato com Casares e pediu desculpas pelo ocorrido. Torcedora do Flamengo, Aniele Franco viajou para São Paulo em um avião da FAB para assinar um protocolo de intenções para o combate ao racismo no futebol no estádio do Morumbi, onde aconteceu o jogo da final da Copa do Brasil. Josiel Menezes, essa assessora, pisou feio na bola, hein? Pisou feio na bola, não só a assessora, mas também como a ministra, né? Usar o avião da FAB aí, quer dizer, gastar o dinheirinho do povo brasileiro dessa maneira para assistir uma partida do Flamengo. Com relação à atitude da ministra de exonerar a servidora, foi correta essa atitude. Por quê? Porque a assessora, né, brincou com a inteligência da população brasileira, ou seja, ela fez uma discriminação racial ali, chamando a torcida do São Paulo de brancos, europeus, e ainda usou a linguagem neutra, a questão de pauliste, né? Então é muito complicada a situação, né? Quando você sai da casinha ali e vai agredir as outras pessoas. Então a gente precisa saber que a questão discriminatória, ela vem de todos os lados. Você não pode fazer qualquer tipo de discriminação. Por quê? Porque você vai atingir a outra pessoa. É preciso ter mais seriedade. Vou te falar, viu? Ficou feio para a ministra e para a assessora. Ulisses Aesse, e acerta aí a ministra em exonerar essa assessora. E como é que você vê esse comportamento da assessora? Inclusive o Ministério de Igualdade Racial e a assessora aí realizando uma espécie de discriminação contra a torcida do São Paulo, dizendo que são europeus, pessoas que não correspondem à cultura brasileira. Como é que você viu toda essa situação? Se não tivesse sido noticiado, eu não teria percebido o que aconteceu. Mas, de fato, é o seguinte, qualquer ato de racismo, de xenofobia, merece repúdio da sociedade, não de grupos, agrupamentos políticos, agrupamentos partidários. No caso, por exemplo, no Ministério de Igualdade Racial, tem uma assessora, a ministra, que ela pratica também essa xenofobia, esse racismo, de forma explícita. Lógico que isso tem que ser combatido. Agora, eu acho que nós estamos assim numa época onde qualquer pessoa, às vezes ela declara, às vezes ela faz uma observação assim para uma pessoa e é gravado aquilo ali e aquilo ali se torna um grande furacão. Eu não sei se nós estamos caminhando de forma correta, não. Eu acho que nós temos coisas mais preocupantes em relação vamos dizer, a essa xenofobia que existe, esse racismo, esse preconceito que existe no mundo do futebol. Nós temos coisas piores. São a rivalidade entre, eu não diria nem torcidas, são facções partidárias de times, né? Que prejudicam o desenvolvimento social no Brasil. Levam à violência, à criminalidade, e o governo, de certa forma, a União, o poder público não tem conseguido fazer com que essa bomba relógio ela seja desmantelada. Então, no caso específico, em tela, logicamente, a ministra usou do bom senso. No Ministério de Igualdade Racial, onde se prega com veemência qualquer ação contra o racismo, se partiu dali, logicamente, que merecia uma ação imediata. Agora, que nós estamos vivendo uma época de muito mimimi, nós estamos também. São 7h43. Vamos com mais notícias nacionais. General Augusto Heleno, ex-ministro-chefe
do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro afirmou em seu depoimento à CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro que não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele tinha a autorização do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, mas resolveu responder algumas perguntas. Em uma de suas respostas, defendeu que seria necessário uma estrutura muito grande e robusta para dar um golpe de Estado em um país com dimensão continental como o Brasil. Outra revelação que surpreendeu membros da CPMI foi ele dizer que não teve acesso aos relatórios feitos pela ABIN, órgão controlado pelo GSI, que investigavam supostas vulnerabilidades das urnas eletrônicas e cuja conclusão indicou não haver registro de fraude nas urnas. Heleno afirmou ainda não saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso a esses relatórios e reforçou que o ex-presidente sempre estabeleceu que jogaria dentro das 4 linhas da Constituição. A existência dos relatórios foi atestada por Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN para a Polícia Federal. Ainda sobre a participação do general Heleno na CPMI, vamos conferir agora os trechos mais polêmicos dessa participação. Em um dos momentos, o general disse que continua achando que bandido não sobe a rampa. Vamos acompanhar. O senhor esteve no Palácio do Alvorada, lá em dezembro de 2022, o senhor sai no seu veículo e alguma pessoa pergunta se o bandido subiria a rampa. Mais de uma vez, assim como em todas as outras manifestações, eles fazem claramente se referindo ao então presidente Lula. O senhor diz não. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Certo. A colocação que os manifestantes fariam. E em seguida, Heleno se irritou com a senadora Elisiane Gama. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta. É até divertido, né? Em um determinado momento, o deputado Abílio, do PL, foi expulso da sessão por interromper a fala da deputada Duda Salabert. Vamos ver. O senhor vai sair preso no final dessa CPMI. Porque tudo tem apontado... Presidente, aí temos que fazer o mesmo investigado, ele é testemunha, vai ficar Rogério, presidente. São ofensas reiteradas ao depoente. Não teve ofensa, não. O senador não pode interromper assim a deputada, não. A deputada está falando, eu peço a todos que respeitem a palavra da deputada. Todo mundo fala o que quiser e responde pelo que está falando. Obrigado, por favor, presidente. deputado. Então, se houver justiça no Brasil, o senhor vai sair preso no final dessa CPMI, porque tudo tem apontado. O senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode chamar a atenção, presidente. Pois não. Não chama dele. Vambora. Pode conseguir, deputada. Se Vossa Excelência continuar nesse ritmo, né, eu vou providenciar que Vossa Excelência saia... Vossa Excelência vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. E por fim, general Heleno disse que se considerava o poder moderador. Que o senhor foi omisso. Vou prosseguir. O senhor, muitas das vezes, o senhor disse que o senhor era o poder moderador. O senhor se reconhece como poder moderador? Sim. Sim? Não tem na Constituição de 88 esse poder moderador. Isso é fora da realidade. Isso é um terraplanismo constitucional. O senhor voltou a usar mal as palavras. O senhor perguntou se eu sou moderador. Não, eu perguntei se o senhor se considera o poder moderador. Não, poder moderador não. Foi o que eu perguntei para o senhor. Não, perguntou se eu me considerava moderador. O senhor disse que muitas das vezes se considerava o poder moderador para impedir outras coisas. Então eu vou esclarecer. Não me considero poder moderador. Como é que eu
um indivíduo sozinho. Não, eu estou adorando que hoje o senhor está desdizendo tudo o que o senhor falou. Pediu desculpa por ter falado aqui de Lex Sotan, disse que foi uma brincadeira, um momento infeliz. Mas não foi uma brincadeira e nem um momento infeliz, porque foram atos como esse que nos trouxeram até aqui. E um dos momentos mais polêmicos do depoimento do ex-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, foi após a apresentação da foto de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro com chefes das Forças Armadas na presença do próprio general Heleno e do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Mais cedo, respondendo às perguntas dos parlamentares, Augusto Heleno negou saber de qualquer reunião do então presidente Bolsonaro com os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele também tentou desacreditar a delação de Mauro Cid, chamando de fantasia, ao afirmar que o tenente-coronel não participava de reuniões com a alta cúpula das Forças Armadas, pois era apenas um ajudante de ordens. Nas redes sociais, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, voltou a ressaltar a contradição entre a foto e o depoimento de Augusto Heleno. Houve parlamentares que pediram a punição do general, pois fazer uma afirmação falsa como testemunha na CPMI é considerado crime. Ulisses A.S., Augusto Heleno entrou em contradição nessa CPMI, nesse depoimento polêmico que ele prestou ontem na CPMI? Engraçado, ontem eu fiquei por conta de assistir essa sessão. É cômica, para não dizer trágica, né? Porque é um ato investigatório extremamente rigoroso, sério, e deveria ser conduzido no Congresso Nacional por se tratar de uma CPI mista, né? Ou seja, envolvendo deputados e senadores. Agora, o que eu vi foi, assim, ataques e subataques, sabe, de todos os lados. É uma rixa. O Brasil não vai para frente desse jeito, se continuar, né, nessa quermesse entre bolsonarista e petista, né, nesse confronto, né, cívico entre esses dois blocos políticos partidários. Nós não vamos para frente desse jeito. O Brasil tem que virar essa página, o Brasil tem que ir para frente, né, tem que encontrar uma forma de solucionar a crise financeira, a crise econômica que nós vemos aí, e que até agora o governo federal, em quase um ano, não conseguiu fazer nada. Bom, vamos voltar então para essa CPMI. Bom, o general, tudo que ele tinha dito antes, ele desdisse realmente na sessão. De fato, isso aconteceu. Agora você pega, por exemplo, o despreparo, o destempero dos parlamentares que nós temos, um brigando com o outro sem um real sentido. Ou seja, bolsonarista contra petista. Agora, pergunta para o Ulisses se ele tem realmente uma sugestão para que essas CPIs e essas CPMIs, e se essas 6 não aconteçam do jeito que está acontecendo no Brasil, tem. Tira a participação de parlamentar, contrata jornalistas, contrata pessoas da sociedade civil para fazer as perguntas, porque não vai ter esse ataque, essa briga partidária que existe direto. Só desse jeito para salvar o Brasil.